Oi, tudo bem? Bem-vindos a uma nova aula de literatura. Hoje vamos dar continuidade a uma temática que já começamos a desenvolver na aula passada com o arcadismo. Agora vamos entrar diretamente ao desenvolvimento desses três termos, sim? Desses três tópicos de análise que são muito importantes para a literatura brasileira, para a leitura das obras, sim, para uma análise profunda. Vamos trabalhar com a categoria de nativismo, de indianismo e também de nacionalismo, sim? Bom, passamos a outro slide e começamos com o nativismo, sim? A gente já trabalhou bastante essa questão no desenvolvimento já desde a literatura informativa com a carta, sim, mas com outra perspectiva ideológica, trabalhamos um nativismo e depois trabalhamos também outro enfoque de nativismo no arcadismo, sim? Agora vamos continuar desenvolvendo isso com outros movimentos literários. Bom, o que é o nativismo? O sentimento do homem colonial, sim? O homem que se assentou no Brasil, sim, nas terras brasileiras, o homem que nasceu no Brasil tem esse sentimento, sim, um sentimento de amor à natureza, sim, à paisagem, sim, ao lugar onde está, ao lugar onde mora, ao lugar onde convive com os outros, sim. É a curiosidade e o apego ao Brasil, é querer essa nova terra, no caso dos portugueses nativistas, que já são poucos nessa época, e dos brancos nascidos no Brasil, sim? Esse apego, esse amor pela essa nova terra que é bem diferente das terras europeias, sim? É amor ou apego à terra adotada para viver ou à terra em que se nasceu, como eu já falei, sim? É uma identificação mais profunda e política com o território. Por que isto, sim? Porque neste processo de independência, sim, de afastamento do povo sobre a monarquia, as pessoas começam a valorizar muito mais, sim, o lugar onde se mora, sim, o lugar onde eles moram, criando esse sentimento de amor ao novo, sim, a uma nova terra, a um novo modelo político, sim, a um novo Estado, sim, tem a ver tudo, né, a questão ideológica completa. Bom, quando falamos já da outra categoria, que é o indianismo, vamos fazer um percorrido por diferentes movimentos literários, porque a figura do índio ou do nativo brasileiro, sim, é considerada desde o começo. Sim, nós já trabalhamos a figura do índio como a literatura informativa no barroco, no arcadismo e agora no romantismo, sim? Então, sempre vai estar presente, mas desde diferentes enfoques também, né? Então, o que temos a partir da figura do indianista e nativista? Uma idealização indígena. O que significa isto? A figura do nativo não passa desapercebida, sim? Não é uma coisa estranha, senão que ganha muita valorização. Por quê? Porque nós trabalhamos no arcadismo a questão de valorizar o que não foi corrompido pela civilização. Se pensamos o que não foi corrompido, podemos dizer que foi o nativo, sim? Por outro lado, também temos uma questão que vem da vanguarda, né, da onda europeia, sim, quando falamos de arte e literatura, onde nesse momento histórico na Europa se remontava ao clássico, ao Renascimento também, onde tinham uma figura heróica, sim, o herói medieval, o cavaleiro, sim, e aqui na América, sim, falando no Brasil, também queriam copiar esse modelo, mas não tinham na história uma figura medieval, um cavalheiro. Então, é assim que, procurando as características de herói, sim, uma figura que não tenha sido corrompida,
é que ganha valor a figura do nativo. Então, esse nativo se torna um mítico herói nacional e simboliza a pureza e a inocência, sim? Que vai combater, como combatem, sim, os eruditos nessa época, a corrupção, sim, a sociedade corrompida, tudo que vinha da monarquia e da Europa. Ele vai combater isso através da sua pureza, da sua inocência, da sua lealdade, sim, da sua coragem, todas essas características que vão atribuir ao índio, à figura nativa. Bom, continuamos. Então, quando falamos de movimento indianista brasileiro, sim, como tópico de análise, estamos falando da transição entre o arcadismo e o romantismo. Sim, falamos da metade do século XIX, seria a partir do ano 1850, mais ou menos, sim? O que é o movimento indianista? Sim, é um movimento de fixação de uma língua literária com características brasileiras, afastando-se da gramática portuguesa. Sim, essa é uma característica muito importante que nos interessa. Por quê? Porque já neste momento histórico, estando no Brasil portugueses, alguns outros europeus, os nativos com diferentes línguas e os africanos com a sua própria língua, é claro que já começou essa mistura linguística, sim? Esses modos de fazer com que uma pessoa compreenda a outra. Então, pensando nessa ideia de nacionalismo, de criar, sim, uma onda brasileira, os escritores do momento tentam produzir uma língua brasileira, sim? Então, vão colocar diferentes termos que provém de outras línguas diferentes ao português, de Portugal, claro, né? Principalmente incorporando, sim, a língua indígena, sim? O Tupi-Guarani ou alguma outra das línguas dos povos, das tribos que estejam perto, sim, da colônia. Então, essa é uma característica muito importante que nós vamos ver nas obras e que marca já um processo para a brasilidade, sim, que não é que se vai dar agora, mas que sim podemos falar de um primeiro passo para uma brasilidade. Outra característica é essa busca e encontro do representante do Brasil, sim, um representante que tenha todas essas características, como já falamos, inocência, pureza, lealdade, coragem, e bom, encontram no índio, na figura do nativo, tudo o que precisavam para falar de algo que é próprio do Brasil, sim? E para fazer análise dessa característica é que se utiliza a teoria de Jean-Jacques Rousseau, que a gente trabalhou quando falamos de arcadismo. Ele cria a teoria do bom selvagem, sim? O bom selvagem é justamente isso. É a figura, sim, do selvagem, seria do nativo, que ainda não teve nenhuma relação com o branco. Portanto, ele não foi corrompido pela civilização. Não vamos falar sempre de um índio que não teve encontro com o branco, porque para que exista, sim, a história literária, sim, a trama, vamos precisar de um encontro entre nativo e branco, sim? Mas, sim, tomamos parte dessa teoria para trabalhar a figura do nativo como nobre, leal, valente, capaz de amar e respeitar a natureza, assim, a sua terra. Essas são características que atribui Rousseau na sua teoria, mas também eu quero esclarecer uma questão que é muito importante, porque nós estamos falando de um nacionalismo, assim, de um afastamento do Brasil, sim, uma independização do Brasil sobre Portugal, mas ainda assim não podemos falar de a vitória, sim, da cultura brasileira, a vitória da língua brasileira, a vitória dos costumes brasileiros, porque ainda o português estava no Brasil, sim, na terra brasileira. Os portugueses tinham o domínio.
Os que escreviam eram pessoas brancas, ou seja, que tinham alguma relação com a cultura branca. Portanto, não podemos falar de uma questão onde se coloca ao índio só o branco, né? Porque não dá para colocar ele só quem era dono do poder. Senão, tentar afastar questões ideológicas da monarquia, sim? Questões ideológicas da nobreza europeia, para criar, sim, uma independização estadual, né? Uma independização cultural, mas ainda assim o poder era do branco. Então, quem era o índio bom? Quem era o índio nobre e leal? O índio que deixou que o branco o civilize, o índio que deixou que o branco o domine, o índio que foi catequizado. Então, não é uma vitória da cultura, sim? É uma vitória do branco só o nativo, e o nativo é considerado herói por ser bom, sim? É muito importante considerar isso. Então, eu não posso falar ainda de uma vitória cultural, nem do nacionalismo em si, como vai acontecer depois, muito depois. Estamos num processo, mas ainda assim, o branco, com raízes portuguesas, continua dominando e continua ganhando. Bom, então, vamos começar um percorrido no que seria um novo movimento literário, um movimento bem complexo e completo. Hoje vamos começar com uma etapa. Estamos falando do romantismo, sim, o romantismo do Brasil, que entre suas fases, a primeira é chamada de indianismo, sim? Primeira fase romântica chamada de indianista, portanto, os romances e os poemas que são produzidos nesse contexto são chamados de romance ou poema indianista. Aqui temos características, sim, que os escritores dessa geração, dessa fase, colocaram na sua produção literária, sim? Falamos de a geração indianista do romantismo, com escritores muito importantes para a literatura brasileira, como Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias e José de Alencar na prosa, sim? São pessoas que sempre vamos rememorar, porque vão marcar um antes e um depois na produção literária, sim? Quando falamos de características que eles colocam na sua produção, o primeiro que vamos enfatizar é o nacionalismo e o ufanismo, sim? Nacionalismo é amor à nova pátria, sim, uma pátria independente já, e o ufanismo, como já trabalhamos em aulas anteriores, é o sentimento de amor pela pátria, pela terra onde se vive, onde se mora, sim? Então, sempre vamos resgatar essas características que são colocadas por brancos, lembrem disso, sim?